Muito bom dia, bispos, pastores, obreiros, colaboradores, você, servo de Deus, nesta manhã de domingo, diretamente aqui do Jardim das Oliveiras, no Templo de Salomão. Eu peço que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, para que juntos possamos entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas, de forma que o glorifiquemos na nossa vida, no nosso caráter, e por meio da nossa fé. Amém. É muito bom estar aqui com todos vocês. A Vigília do Fogo, certamente aí na Catedral, no seu estado, um bloco na região que você faz parte, ficou marcada diante de tudo que o Espírito Santo falou, nos ensinou através da sua palavra, através do Bispo Macedo, como também através de tudo que foi feito. Cabe agora a você e eu praticarmos o que Deus tem nos revelado. Eu gostaria de dar continuidade ao estudo do livro de Gálatas, capítulo 5. A gente parou no versículo 9, quando diz: um pouco de fermento leveda toda a massa. O Espírito Santo, através de Paulo, falando do perigo da pessoa se deixar persuadir por pessoas carnais, pessoas religiosas, pessoas mal intencionadas, que já naquela época faziam parte da igreja primitiva, mas não fazia parte do corpo de Cristo. E no versículo 10 ele diz: confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, quer dizer, bispo, pastor, obreiro, colaborador, evangelista, membro, seja quem for, diz aí que esteja inquietando vocês com aquilo que a gente já estudou, né? Tentando fazê-los se sujeitar à lei e não viver pela fé, tentando induzi-los a viver de forma religiosa e não de forma fervorosa, fazendo-se apoiar em obras e não na fé. Então ele diz, olha, seja quem for, sofrerá condenação. Essa pessoa, ou estas pessoas, que Deus permite que estejam no nosso meio e de alguma forma tentem nos contaminar, na verdade Deus permite para que haja separação entre o joio e o trigo, entre o sincero e o hipócrita, entre o verdadeiro e o falso, entre o que é luz e o que é trevas. Porque esses, diz ele, sofrerá condenação, vai ser condenado, está sendo reprovado pelos ensinamentos do Senhor Jesus, pela fé que nos foi revelada, e, diz ele, serão condenados por Deus. Versículo 11, Paulo falando, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois perseguido. Quer dizer, eu estou sendo perseguido não é por pregar a circuncisão, eu estou sendo perseguido por pregar Jesus, anunciar a salvação por meio da fé em Jesus Cristo como o único Salvador. Porque antes ele pregava, antes ele servia a lei, a circuncisão, a tradição. Agora ele estava servindo a Deus e vivendo pela fé. Estava sendo perseguido. E por isso nós temos sido perseguidos. O bispo Macedo, a nossa família, a igreja, você, nós temos sido perseguidos porque nós não servimos ao homem, à denominação, à religião, à tradição. Nós não servimos nem a nós mesmos. Nós servimos a Deus. E isso, claro, incomoda ao diabo e aos seus demônios. Então Paulo fala, olha, eu sou perseguido por causa disso. Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Quer dizer, se eu estou sendo perseguido por falar, ensinar algo meu, algo da religião, algo da lei, então, tá aí, ó, o escândalo da cruz está aniquilado. Quer dizer, tudo que Jesus sofreu por nós foi em vão. Está aniquilado, quer dizer, cancelado. Quer dizer, muita gente tem cancelado os benefícios do sacrifício de Jesus na cruz por querer seguir a doutrinas, filosofias, ensinamentos baratos, por querer agradar
seja quem for, e Paulo fala, essa pessoa está condenada. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Você sabe o que está dizendo aqui? Sabe qual é a tradução desse versículo 12? Paulo, hein? Ele está dizendo, eu gostaria que essas pessoas fossem mortas. Cortados aqui, assassinados, mortos. Eu gostaria que essas pessoas morressem, para que eles parassem de ser usados pelo mal para causar inquietação na igreja, no povo de Deus. Quer dizer, inquietação, aqui a raiz da palavra inquietação é divisão, é insegurança, é malícia. As pessoas que se deixam usar pelo mal, entre os obreiros, entre os pastores, entre os colaboradores, entre os bispos, entre os membros, entre o povo de Deus, está escrito aqui que melhor que essas pessoas morressem, fossem cortadas. E ele vai e segue no versículo 13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porque a gente foi chamado para a libertação, para a liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Quer dizer, a pessoa que pratica uma fé religiosa sistemática, ela espera ser servida, ela espera ser reconhecida, ela quer impor a sua vontade, ela sempre está querendo trazer novidades para sair da fé, sair dos ensinamentos, né, básicos e principais que causa a libertação, a conversão e a salvação, que é a obediência, o sacrifício, a submissão, a humildade, a gratidão, a perseverança, a coragem. São os princípios elementares da fé. E Paulo está falando, olha, vocês não podem usar de liberdade, que agora eu sou livre, eu sou de Jesus, agora eu vou usar dessa liberdade para dar ocasião à carne. Fazer o que eu gosto, fazer o que eu sinto, fazer o que eu quero. Não seja assim, não faça isso. O servo de Deus não faz o que gosta, o que sente, o que quer ou o que os outros falam. O servo de Deus faz o que está escrito, vive o que está escrito. Aí ele vai concluir dizendo, olha, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Quer dizer, só quem é batizado com o Espírito Santo serve aos outros, uns aos outros, com amor, sem segundas intenções, sem malícia, sem querer tirar proveito, sem nenhuma intenção de julgar, de condenar, mas de somar. É isso que ele está falando. No versículo 14 ele diz, porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta. Leia aí, por favor, em voz alta. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quando a gente ama ao próximo como a nós mesmos, então é porque nós amamos a Deus mais do que a nós mesmos. Quando a gente ama a Deus mais do que a nós mesmos, então nós amamos ao próximo mais do que a nós mesmos. Por isso ele fala aí, se vós, porém, vos mordeis, estão mordendo, quer dizer, criticando, fofoca, ameaças, mordeis, quer dizer, estão mordendo com palavras, julgando, sabe, humilhando, ameaçando. Isso não pode haver no corpo de obreiros, de colaboradores, de servos de Deus. Não podemos nos morder, porém vós mordeis e devorais uns aos outros. Tem pessoas sendo devoradas por causa de palavras, de maus exemplos. Mas o servo de Deus não pode ser este devorador, não pode ser esse mordedor, não. O servo de Deus usa a sua boca para dar vida, para construir, para salvar. Vede, não vos consumais também uns aos outros. Quer dizer, cuidado, porque o fogo vai queimar. O fogo do inferno aguarda por essas pessoas que ficam se mordendo e devorando umas às outras. Vede, não vos consumais também uns aos outros. Quer dizer, não consuma. O fogo que tem que nos consumir tem que ser o fogo da fé, o fogo do Espírito, o fogo da obra de Deus, e não de maus exemplos, e não de, infelizmente, maus servos. Meu amigo, minha amiga, companheiro de guerra, você obreiro, colaborador, pastor, bispo, meditemos e pratiquemos esses ensinamentos,
porque são riquíssimos e fundamentais para a nossa aprovação como servos de Deus. Tenha uma excelente reunião, um excelente domingo na presença de Deus, entre os seus servos, e que esta semana seja de superações. Que Deus fique em evidência em todos nós. Deus abençoe a todos e até domingo que vem. Não esqueça, nos veremos na Lourdes ou nas nuvens. Até lá!